Olá, seja bem-vindo ao Logística em Movimento. Nós vamos falar sobre o cálculo dos fretes. Alguns são gratuitos, outros são cobrados. Mas como chegar a um denominador comum aí que traga benefícios para quem está comprando e para quem está vendendo? Para conversar com a gente está aqui o administrador Hélio Meirim, que é coordenador da Comissão Especial de Logística e que vai esclarecer alguns pontos aqui para a gente. Seja bem-vindo, Meirim, tudo bem? Olá, José, tudo ótimo. Esse tema realmente é de grande relevância aí, né? Principalmente para o pessoal que curte fazer compra na internet, às vezes surpreende lá com a questão relacionada ao frete, né? Então, a gente já para a gente começar o nosso papo, o frete é o pagamento da prestação do serviço, que normalmente é cobrado para locomover algo de um ponto até o outro, né? Então, não existe frete grátis. É que alguém está pagando, pode ser que não sejamos nós, né? Então, o frete é a remuneração que a empresa de transportes ela cobra para fazer esse serviço. E aí isso é cobrado tanto no frete rodoviário, como no aéreo, como no marítimo, como no ferroviário, é o valor dessa prestação de serviço. Quem define o valor desse frete? Normalmente existe uma negociação com o prestador de serviço e aí existem alguns critérios, né, que são levados em consideração na hora de determinar quanto custa isso. Assim como quando a gente vai fazer uma viagem de avião e aí tem lá um preço. Normalmente, quando a gente está falando de frete, aí vamos falar do rodoviário, que é o modal que mais a gente utiliza. O frete normalmente é calculado em função da distância, né, de um ponto de saída da mercadoria até a chegada, né, do peso dessa mercadoria, né, do valor dessa mercadoria. Então, um frete de um computador ele é mais caro do que de uma caneta, né, porque ele tem um valor mais elevado. Das questões relacionadas a taxas que normalmente os transportadores cobram, né, taxa de entrega, taxa de coleta, e de um fator também muito relevante. Por exemplo, daqui para São Paulo tem quase a mesma distância do que daqui para Vitória. As distâncias são as mesmas, no entanto, os fretes são diferentes por uma razão, por uma questão chamada frete de retorno. Ou seja, quando um veículo sai daqui para São Paulo, ele tem uma possibilidade muito maior de conseguir algo para voltar carregado do que indo para Vitória. Então é um conjunto de coisas que é utilizado para calcular essa questão relacionada ao frete. A periculosidade da carga e da localidade onde vai ser entregue também é levada em conta nesse cálculo? Sim, é sim. No caso da periculosidade, tem também a questão do valor. Então, transportar cigarro é mais caro do que transportar vassoura de piaçava, né? Porque existe uma possibilidade de furto muito maior em eletroeletrônico, medicamento, né? E aí existe um agravamento de risco, né? Um negócio que a gente chama de um agravamento de risco, que o que é? A empresa de transporte, ela observa qual o risco que aquela mercadoria corre, ela tem que fazer um seguro diferenciado e esse seguro ele é mais caro para alguns produtos e esse valor é repassado para a tarifa lá do frete. Agora a gente fala muito nessa questão da relação entre empresa e empresa. E na relação empresa-cliente final, quando você vai fazer essas entregas na compra pela internet, por exemplo, o senhor acabou de falar que nenhum frete sai de graça. Mas como equilibrar essa conta para que ninguém saia de fato num prejuízo? Ok, então quando a gente faz uma compra na internet, a gente entra lá num site e faz uma compra e aí aparece lá, você coloca o seu CEP e aparece o frete. Algumas vezes a empresa coloca lá frete grátis. Para você está sendo grátis, mas quem está pagando esse frete é a empresa lá do site. Então, normalmente nessa relação, quem contrata o frete é a empresa lá do site de comércio eletrônico, que ela vai lá e faz uma negociação com a transportadora e apenas ela não te repassa aquele valor. Isso é uma coisa que futuramente a gente vai ter oportunidade de conversar. Existem fretes que são responsabilidade de quem compra, outros de responsabilidade de quem vende, né? Mas isso a gente deixa para um próximo papo. Com relação ao equilíbrio, né, quando essa empresa de e-commerce está te dando o frete teoricamente grátis, na verdade ela está tirando isso da margem do produto. Então, se ela ia ganhar uma margem maior sobre aquele produto, ela está pegando uma parte daquilo, usando para pagar o frete, para te dar, para ser mais competitiva no mercado, para criar um atrativo para você realizar a compra, para você se sentir lisonjeado e afagado, vamos dizer assim. Datas sazonais também interferem nesse valor? Natal, Ano Novo, entre outras datas?
Como qualquer relação comercial, alterações de volumes acabam impactando na relação do preço por causa lá da lei da oferta e da demanda. Então vamos pegar uma situação bem específica. Chega no final do ano, as compras da internet aumentam e aí normalmente o custo do frete aumenta. Por quê? Porque você tem uma quantidade X de veículos disponíveis e muita gente querendo aquele veículo. É mais ou menos como a gente pede um veículo num aplicativo. Se tem mais gente solicitando, a tarifa aumenta, e se tem menos gente, a tarifa diminui. Então, o que as empresas procuram fazer é fazer contratos de mais longo prazo para assegurar que o prestador de serviço de transporte consegue manter uma tarifa um pouco mais equilibrada durante o ano. A gente tem falado muito na questão de atuação em cadeia, parcerias. Na questão do frete, isso também se inclui? Por exemplo, 2 ou 3 empresas contratam uma transportadora e pagam esse valor junto para trazer produtos diferentes? Isso acontece muito? Isso deveria acontecer mais vezes, isso deveria ser um trabalho mais executado, mas ainda não é muito comum. Então nós temos alguns condomínios logísticos onde tem várias empresas em que não é incomum você ver 3 caminhões da mesma transportadora indo lá fazer a coleta, ou seja, desperdiçando 3 recursos. Então esse é um caminho que eu acho que tem que ser trilhado, ou seja, usar veículos cada vez mais compartilhados, né? Então a gente não deveria se preocupar se aquele veículo está levando o material do meu concorrente. A gente deveria se preocupar se ele está fazendo um bom serviço e isso consegue otimizar o custo dele. A gente tem sempre que pensar que o transportador, se ele não otimizar bem o veículo dele, ele vai ter que repassar essa ineficiência para alguém e vai repassar para quem está contratando. Então esse caminho que você falou é um caminho que cada vez precisa ser mais trilhado. Eu acho que nós temos um espaço fantástico pela frente para fazer mais vezes isso, que ainda não é feito com tanta frequência. Meirinho, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quiser saber um pouco mais sobre como calcular aí os fretes, como pode fazer? Bom, quem quiser me encontrar é só acessar lá o LinkedIn, procura lá Hélio Meirin, ou pode nos procurar diretamente lá no site www.hrmlogistica.com.br. Lá tem vários materiais e quem quiser pode mandar mensagem por lá. Vai ser um prazer a gente trocar ideias sobre esse assunto tão fascinante que é logística. Obrigado, Meirin, por participar aqui com a gente. Um abraço. Bom, e além desses canais que o Meirin nos falou, nós também temos aqui o Logística em Movimento. Então você pode acompanhar os programas que são feitos aqui, que você vai ter muitas novidades, muitas informações sobre logística, frete, fornecedores, entre outras coisas. Então, fique bem e até o próximo Logística em Movimento.